do grupo das gimnospermas, o nosso penúltimo grupo nos vegetais. Só para lembrar para vocês, a nossa estrutura evolutiva que nós estamos estudando dentro do reino das plantas, a gente vinha conversando a respeito dos primeiros indivíduos, o grupo das briófitas, que surgiram então como parentes próximos do grupo das algas, e essas briófitas ainda numa dependência muito grande da água, assim como o próximo grupo, né, o grupo das pteridófitas, bem dependentes da água, devido às suas estruturas de reprodução. As suas células gaméticas, elas eram dependentes da água para poder haver o deslocamento das células masculinas, os anterozoides, em direção à oosfera, onde ia ser fecundado e gerado, então, o zigoto, né, e em seguida o embrião. Esses dois grupos, os dois grupos briófitos e pteridófitos, plantas dependentes de água. Mas uma diferença bem gritante entre briófita e pteridófita é a presença de vasos condutores de seiva, xilema e floema, nas pteridófitas, o que conferiu a esse grupo um aumento no tamanho e a conquista de ambientes cada vez mais interiores, vamos dizer assim, ao longo da crosta, né? Vamos dizer assim, da estrutura da Terra, né? Mas, com o passar do tempo, alguns grupos de plantas começaram a envolver os seus embriões numa estrutura que, devido à possibilidade de estar longe da água, esse embrião pudesse sobreviver. Já que haviam vasos condutores de seiva, essa presença desses vasos condutores de seiva, o aumento do tamanho, houve a possibilidade do embrião que já era gerado desde as briófitas ser envolvido numa estrutura que nós hoje chamamos de semente, originando o grupo da aula de hoje, as gimnospermas. A presença da semente no reino das plantas oportunizou com que esses indivíduos, não apenas essa característica, tá? Eu vou frisar outras duas características, mas oportunizou que esse grupo das gimnospermas pudesse se expandir de leste a oeste nos continentes, como por exemplo a grande floresta das araucárias, né, que é presente no estado do Paraná e praticamente toda Santa Catarina, né? As gimnospermas que estão presentes, por exemplo, na região do extremo norte do Canadá, né? Então, regiões onde tem de leste a oeste, do Pacífico ao Atlântico, altas condições de temperatura baixa, até fui um pouco antagônico, perdão, em condições extremas, né, altas, extremas de baixa de temperatura, esses indivíduos conseguiram se dispersar, tá? Então, o tema da aula de hoje é gimnospermas. Nós vamos entender o que significa a semente e como é que ela é gerada. Aqui, pessoal, gimnospermas, ela apresenta alguns fatores que vão ser definitivos para o surgimento, por assim dizer, do último e mais bem-sucedido grupo de plantas, o grupo das angiospermas, tá? Para hoje, gimnospermas, características gerais deles, são indivíduos abundantes em regiões temperadas, tá? Como eu havia falado para vocês, aquelas florestas no extremo norte dos Estados Unidos, regiões muito frias, menos 30, menos 20, regiões muito, muito frias. São apenas estas plantas e os musgos, por exemplo, que é o grupo das briófitas, que conseguem sobreviver a esse tipo de temperatura. Se tu recordar dos filmes, dos documentários, são plantas que têm localização em ambientes onde tem muito vento. Este é um grande fator que eu quero que tu guarde nesse momento. Presença do vento. Ele vai ser definitivo para que exista o sucesso das gimnospermas. Tá certo? A presença de xilema e floema é algo que já aparecia nas pteridófitas e continua, tá? É só uma continuação. Mas aqui eu vou chamar a atenção e está em negrito e é para te chamar a atenção para uma coisa. O possuir uma flor é entre aspas, tá? Não, se tu encontrar em qualquer questão de vestibular, Enem, tá? Gimnospermas possuem flor. Não, não possuem. Mas então por que o senhor escreveu? Pessoal, aqui é para te dizer
que existe uma estrutura reprodutiva que ela opera como se fosse uma flor, tá certo? Ela vai dispersar aquilo que nós chamamos hoje grão de pólen, e esse grão de pólen ser recebido por uma estrutura muito parecida com uma flor também, que vai reter a oosfera e vai haver a fecundação e geração da semente, que é a novidade evolutiva. Então, um primeiro fator é a presença de uma estrutura que simula uma flor. Não é uma flor. A flor que tu conhece de hibisco, girassol, que é das angiospermas, tem pétalas que são folhas modificadas, com cor, que tem a estrutura que vai atrair polinizadores. Aqui não tem nada de polinizador. Aqui o principal dispersor das estruturas reprodutivas, o grão de pólen, pela primeira vez eu estou falando pólen, né? É o vento. Por isso das regiões temperadas, tá? Então possuem aquilo que tu chama de pinha, tá? Aquilo que tu conhece por pinha é a tal da flor não atrativa, aquilo que opera como se fosse uma flor, tá certo? Então, a partir do momento em que ocorre a fecundação do grão de pólen, que nada mais é do que a célula reprodutiva aérea, tá? Com dispersão eólica, fecundando a estrutura feminina, oosfera, gera-se a semente, gera-se o embrião, envolvido por material nutritivo, semente, tá certo? Que é o caso, por exemplo, que tu conhece popularmente aí, que também acontece nas angiospermas, o feijão das angiospermas. O que tu come é a semente, o embrião está lá no meio e tu come a semente, certo? Vamos para a gimnosperma, um exemplo clássico é o pinhão, muito comum na região sul do Brasil. O pinhão, ele é a semente, ele não é fruto, não tem fruto. Se não tem flor, não tem fruto, é outra coisa completamente diferente, tá certo? Gimnosperma não tem flor, não tem fruto, mas sim tem a semente. Não dependem da água para reprodução. Volto no primeiro ponto, pessoal. A abundância em regiões temperadas é o sinal de que as condições eólicas, pensa na Mata das Araucárias, no Paraná, Santa Catarina, é vento que não para, tá? Elas só vão se desenvolver em regiões de altimetria, por ser frio, e regiões onde haja vento, onde elas podem se dispersar, porque elas são de grande porte, crescer e produzir os seus filhotes, né, seus frutos, sementes, e ela dispersar e ter espaço para crescer a sua população. Então, não depender da água fez com que elas pudessem entrar definitivamente no ambiente terrestre. Gimnosperma é o marco, tá, da largada da água. Pteridófita, samambaia, musgo, briófita, dependiam da água para poder movimentar suas células reprodutivas. Aqui não, gurizada. Aqui nós temos um grão de pólen voando. O vento faz o papel. Tá certo? Tá aqui a semente. Sementes podem ter vários tipos de formato dentro das gimnospermas. O mais comum é esse aqui de cima, por exemplo, que é a semente do Pinus eliote, Pinus radiata, Pinus, qualquer um que tu queiras, tá? Espécies de pinos, como tem esse aí na entrada do colégio, por exemplo, são assim, ó. Tá aqui a estrutura da semente, ó, em zoom tá aqui na direita, mas ele me pergunta, tá, mas o que é essa parte aqui aumentada? Pessoal, se o vento é o elemento abiótico capaz de movimentar o pólen para haver a fecundação, o vento também será o elemento dispersor. O vento vai fazer com que essa estrutura aqui, que é uma aleta do espanhol quer dizer asa, tá? Essa aleta faça com que lá de cima, de 20 metros de altura que tem um pinus, isso aqui desça com o vento e gire voando metros e metros de dispersão, tá? 50, 60 metros, 100 metros, 1 quilômetro, depende de qual é a intensidade do vento.
Dando um zoom aqui na semente, olha aqui, ó. Olha aqui, o revestimento da semente, tá aqui, ó, a casquinha da semente. Tem essa estruturazinha aqui amarronzada, que é um tipo de tecido, essa aqui, ó, mais escurinha. É um tipo de tecido que reveste aquilo que é nutritivo. Esse monte de células aqui é aumentado de uma maneira bem didática, tá? Para te mostrar que são células que acumularam ao longo do desenvolvimento deste embrião, acumularam glicose sob forma de amido. Vegetais guardam glicose sob forma de amido. Animais guardam glicose sob forma de glicogênio, gordura, tá? A gordura acima dos músculos e etc. dos animais. Aqui é sob semente, tá? Aqui é sob esse tecido. Nós estamos falando o tecido que vai nutrir essa estrutura esverdeadinha aqui, que é o embrião. Tá certo? Isso aqui é um conjunto de células tronco que, quando eu digo tronco, interpretem que são capazes de começar a se desenvolver e gerar tecidos diferenciados na planta. Tá certo? Então, semente é uma estrutura complexa, que tem o embrião, que antigamente em pteridófita e briófita, isso aqui era livre. Livre. Crescia na volta de células estéreis. Não tinha quem nutrisse isso aqui, tá? Agora não. Aqui, ó, quem nutre o embrião é o material que é entregue pela planta mãe e ela se dispersa, ele vai embora, tá? Solta da planta mãe, tá certo? Gimnospermas, então, conhecidos por pinheiros, os clássicos pinheiros, ciprestes, tá? Plantas, por exemplo, que são conhecidas por ser aqueles pinheiros que parecem um palito, né? Um pinheiro bem compridinho, muito comprido, usado muito em arquitetura de ambientes externos. O cedro, um tipo de madeira que é muito extraída pela indústria madeireira para fazer casa, para fazer móveis. E as cicas, tá? Plantas muito grandes, como é o caso aqui de baixo, ó, que são plantas que são utilizadas também em jardins. Tá? Aqui um pinheiro, uma araucária, um cedro e a famosa, essa sim, famosa sequoia. As sequoias, pessoal, são muito famosas dos filmes, dos documentários da América do Norte que são produzidos, né, por serem árvores seculares até mesmo milenares. Sim, são árvores que têm o DAP, um tipo de medida de diâmetro da altura do peito, tá? A sigla DAP, diâmetro da altura do peito, que pode até mesmo juntar 20 homens ao seu redor para poder abraçá-lo. Isso é uma árvore de mais de 1.500 anos, tá certo? A velocidade de crescimento dessa planta é lenta. Muito estudado o tipo de permanência dessa planta. É uma gimnosperma, tá? Ambiente de bastante rude, né? Ambiente bastante difícil de crescer, devido às condições de frio, cedro, araucária, o nosso pinheiro brasileiro. O pinheiro, esse pinus que tu conhece, ele é introduzido da América do Norte, tá? Infelizmente, devido à má gestão ambiental que acontece no Brasil, esses indivíduos são trazidos para cá, não tem nenhum tipo de controle natural e eles crescem, como todos os indivíduos que são introduzidos, exóticos, crescem sem nenhum tipo de barreira. Então eles usam todo o recurso natural possível e vão aí secando rios, secando lagos, secando fontes, lençóis freáticos, causando um impacto muito grande na vegetação local. Agora a araucária não. A araucária é a chamada nosso pinus brasileiro, que é o nosso tipo de gimnosperma hoje presente nesse momento geológico que nós estamos. A nossa região de Santa Maria, por exemplo, a região do Planalto Rio-Grandense para baixo, aqui Santa Maria, Mata, essa região toda, Candelária, ela foi florestada por gimnospermas. Plantas que são parentes ancestrais das araucárias, por exemplo, que tinham um comprimento de tronco superior, inclusive, ao que é uma araucária hoje, segundo os paleontologistas, e um diâmetro de altura do peito, um DAP, maior do que o que nós temos hoje. O que restam para nós são os fósseis, muitos deles encontrados aí no colégio, tá? Aqui tem, por exemplo, nesse material que está disponível para ti, tá? Um material que tem aqui, por exemplo, sobre a gralha azul, né? Essa ave, a Cionocorax cerulus, tá? É um tipo de ave que ela tem uma estreita relação com as araucárias do Paraná.
A araucária é a árvore símbolo do estado do Paraná, bem como a gralha azul. Ela é a ave símbolo do estado do Paraná. Porque a gralha azul é o dispersor dos embriões. Ela quebra a pinha da araucária e faz com que ela despenque de uma altura grande e fique espalhando as pinhas, os pinhões que tu conhece, né? Espalhando pelo ambiente e fazendo um chamado banco de sementes, né? Ele espalha pelo solo e fica mostrando para o ambiente que existe recurso, só basta, obviamente, uma árvore envelhecer para que uma nova semente possa germinar numa clareira. Escaneia aqui depois com o tempo, né, com o teu telefone, tu pode escanear aqui o QR Code e ter acesso, por exemplo, a uma página que vai te falar bastante sobre a chamada coevolução da gralha azul com a araucária angustifolia, a chamada araucária do Paraná. Independência total de água, então, dependência de fatores ambientais para poder se dispersar e alguns dos dispersores do produto final, que são as sementes, tá aí, a gralha azul, tá bom? A flor. O senhor falou da flor não atrativa. Sim, falei, tá aí, ó. Nós não falamos de flor não atrativa. Isso tem um nome. E falar neste nome é falar em gimnosperma. O nome é estróbilo. Estróbilo. Estróbilos são a tal das, aspas, flores não atrativas. É a pinha, pessoal, tá? Essa daqui da foto, por exemplo, é um estróbilo masculino, que é o produtor do grão de pólen, também chamado pelos livros de biologia de microestróbilo. Micro porque ele produz a estrutura pequena, aquela que dispersa, que é a parte masculina, chamada masculina, que é o grão de pólen. Então, microestróbilo ou estróbilo masculino é a mesma coisa, tá? Normalmente, os estróbilos masculinos estão presentes nas pontas dos galhos, tá? Das plantas macho. Existe dimorfismo sexual em plantas macho e fêmeas de gimnospermas. Tem planta que é macho, tem planta que é fêmea. Araucária macho, araucária fêmea, ok? Então, na ponta dos galhos existe os estróbilos masculinos, que são pequenos, alaranjados quando o grão do pólen está pronto para ser liberado com o vento, tá? E aí é uma questão lógica. Por que o estróbilo masculino está na ponta do galho? Pensa no vento, ó. O vento batendo, o vento está batendo e ele está fazendo com que o galho se mova. O galho se move e faz o quê? Chacoalha, né? É como tu pegar um espanador na ponta do teu braço, espanar e o pó vai saindo. Tu está espalhando esse tipo de poeira porque está lá na ponta. Agora coloca o espanador, por exemplo, próximo da tua axila. Tu não vai ter esse mesmo movimento e dispersão do pó que estava no espanador. A amplitude do movimento do galho faz com que o grão de pólen se desprenda do estróbilo masculino e se disperse pelo ambiente de uma maneira quase aleatória, tá? O estróbilo feminino, chamado de megastróbilo, mega, grande, é aquilo que tem que ser atingido, é a célula feminina para ser fecundada. São maiores e localizadas próximo ao tronco. É a pinha, pessoal, que vocês encontram. A pinha que vocês encontram caída ao chão, aí no colégio, quando estão na educação física, né? A pinha que tu encontra, que tu joga na lareira, na churrasqueira para fazer fogo, isso aí é o chamado megastróbilo. É a parte feminina da planta gimnosperma. Tu tá vendo essas estruturas aqui, olha, elas estão próximas ao tronco. E vamos pensar na lógica da seleção natural quando selecionou plantas que colocaram estróbilo masculino na ponta do galho e estróbilos femininos próximos ao tronco. Por que próximo ao tronco? Pela mesmíssima razão. Ao mesmo passo que o vento bate no estróbilo masculino para fazer com que o grão de pólen se espalhe, é o mesmo vento que está batendo no galho da árvore feminina. Aí tu imagina, o que é mais fácil acertar? Um grão de pólen sai voando, ele tenta acertar aquilo que se move pouco, quando está próximo da base
do galho próximo ao tronco ou aquilo que fica girando como se fosse um alvo em movimento? Pessoal, é lógica, a lógica da natureza, pessoal, tá? Isso é seleção natural. A seleção natural selecionou organismos que fizeram isso. E é por isso que teve sucesso. Outro motivo, o estróbilo feminino, quando ele é fecundado, cada um desses negocinho vermelho aqui, laranjado, tá enxergando, é uma abertura para uma estrutura feminina ser fecundada e gerar uma semente. Então, cada um desses aqui, tu vai ver, ó, vão gerar um embrião. Cada um deles tem capacidade de gerar um embrião. A partir do momento que esse tipo de estróbilo ele é fecundado, a planta entende: estou com vários embriões, preciso nutri-los. A planta canaliza floema, que é nada mais nada menos um produto da fotossíntese, glicose, e joga dentro desses estróbilos femininos glicose e converte em tecido de reserva, enchendo esses estróbilos, recheando o embrião na sua volta, formando a semente. E é a partir do momento que começa a formar a semente, que começa a pesar. Agora tu imagina, tu te põe esse negócio na ponta do galho. E se pesa esse negócio na ponta do galho, o vento batendo, quebra. Sem isso aqui está pronto. A planta perdeu tudo que ela fez ao longo do tempo. Estratégia de fecundação, estratégia de desenvolvimento do embrião e da liberação da semente. Entendeu o porquê que fica o estróbilo feminino na ponta e o mega estróbilo, o estróbilo feminino, fica próximo ao galho? É justamente para poder ter a certeza de que o pólen vai atingir a osfera e que a semente será gerada. Ok? Bom, tá ali, ó. Existem plantas que são plantas, como chama? Hermafroditas? Sim, existem. Plantas que são chamadas plantas hermafroditas. Está aqui, ó. Os cones femininos, também chamado de cone, né? Cone, o estróbilo também chamado de cone, e o cone masculino na pontinha, e o cone feminino aqui aberto neste momento, já liberou as suas sementes, e o cone feminino. Por isso que vocês já ouviram falar em matas de coníferas, né? As grandes florestas das coníferas, que fica no norte do Canadá, por exemplo. Então, conífera por causa dos cones, tá? Conífera, cones, tá? E essas folhas, eu vou fazer uma ressalva aqui quanto às folhas bem fininhas. Tu já viu folha de pinos, né? É a mesma estrutura, basicamente. A estrutura dos pinos, as folhas, é justamente assim, ó, a gente chama de acículas, tá? As folhas do tipo acícula, ela lembra muito um espinho, né? Ela lembra muito um graveto, uma coisa bem pontiaguda. É justamente para deixar o vento passar. É justamente para ela ter uma área de contato fotossintético e ao mesmo tempo não ser digamos assim, uma vela, né? Para aumentar a área de contato com o vento e fazer com que esse galho quebre. Isso é seleção natural do Darwin, gurizada. Isso daqui serve para evitar com que o galho quebre nos momentos de rajadas de vento. Tá? É só tu parar embaixo de um pinus e observar em dia de vento. Ele não quebra por quê? Por causa das acículas. Tá certo? Fechando o conhecimento sobre gimnospermas, fechamos com o ciclo de vida. Tá? Como é que eu começo a estudar o ciclo de vida? Pelo esporófito. Nesse momento, pessoal, eu olho para o esporófito. Lá tu olhava para a samambaia, por exemplo, lá nas pteridófitas. Mas a fase duradoura, que também é nas pteridófitas, o esporófito, das pteridófitas, das samambaias para frente, é o 2N que é o duradouro, é o esporófito, tá? Então tu olha para o pinus, que tem perto da tua casa, no colégio, tá? O esporófito 2N, ele está maduro, ele está pronto para reprodução, na época reprodutiva dessa espécie. O que ela vai fazer? Vamos lá, puxou duas setas. Vamos imaginar que essa planta, ela é uma planta que é hermafrodita, monóica, tá? Monóica. É uma planta que ela tem sexo masculino e sexo feminino juntas. Galhos independentes muitas vezes fazem esse papel, tá certo? Então, lá em cima eu tenho a estrutura masculina, cá embaixo a estrutura feminina, tá? Olha lá, estróbilo masculino lá em cima, estróbilo feminino embaixo, tá?
E de maneira independente, em cada um deles, dentro das suas estruturas, nós vamos ter o desenvolvimento daquilo que nós vamos chamar de oosfera, formando aquilo que será a chamada célula fecundável, tá? Como toda estrutura é diploide, tá? Ó, essa célula aqui, ó, tem uma estrutura, uma célula que é destinada a gerar células fecundáveis. Para eu fazer uma célula fecundável, eu preciso que tenha variabilidade genética, ou seja, eu preciso que seja um gameta. Eu tenho que fazer o quê? Metade da carga genética através da meiose que tu aprendeu ano passado. Nisso eu formo aquilo que nós chamamos de megásporo. Esporo, megásporo, esporo haploide. Se ele é funcional, ele está pronto para ser fecundado. Tá? Pronto, 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 pronto? Vamos ver. Lá em cima, mesma coisa no masculino. Meiose com formação de grãos de pólen. Então, na mesma ideia, pessoal, dentro do estróbilo masculino eu tenho células parecidas com essas que vão sofrer meiose e formação de grãos de pólen. Tu sabe que de uma única célula com meiose eu consigo formar 4 haploides. Como nós estamos falando de adaptação para um momento evolutivo que eu dependo de estrutura eólica, eu dependo de um fator abiótico. A estrutura grão de pólen, ela é feita por 4 células, sendo que 2 têm uma única função, uma função que é sustentar as outras 2 células. 2 são sustentáveis e 2 sustentam. Como assim? Pessoal, olha para a cara disso daqui. Tu tem 1, 2 células, tá vendo pelos pontinhos pretos. Tá vendo essas outras 2 bolinhas aqui embaixo? Cada grão de pólen tem essas coisas. 2 células, 2 células. Mas professor, não tem ali o núcleo? É claro que não tem, porque são 2 células adaptadas, cheias de ar, para poder dar leveza, para que o vento leve essa estrutura que será fecundável. Perdão, fecundável. Ela irá realizar a fecundação, tá? Tá aqui, olha. A chamada célula do tubo, que vai provocar a formação do tubo polínico, por onde o pólen vai entrar, que é a célula generativa. Ou seja, a célula que vai realmente fecundar a chamada oosfera. Vamos lá. O megásporo, né? Aquele que é fecundável, a célula generativa haploide, a célula do tubo haploide, os sacos aéreos que eram um dia células haploides não são mais nada, são sacos aéreos, tá? E vêm voando e atingem o estróbilo feminino. Entram por orifícios que encontram o famoso megásporo funcional. Esse aqui da pontinha, olha aqui, é esse aqui que vai ser fecundado. Essa célula do tubo, pessoal, vai gerar um tubo polínico, olha ali, tubo polínico, e haverá a formação da estrutura que será o embrião. Então nós temos aqui um gametófito feminino, que é a estrutura que será que é a estrutura que será fecundada, o gametófito feminino, e o tubo polínico que leva a célula generativa para a fecundação. Isso tudo, gurizada, tudo gerará a chamada semente. Toda essa estrutura será então a semente. O embrião é a formação da célula generativa mais a oosfera, que está aqui, ó, gametófito feminino, que é a reserva nutritiva que a planta mãe está guardando, para quando a célula generativa do grão de pólen
junto com a célula do tubo, que faz o canal de acesso da célula generativa até o gametófito e fecunde a oosfera, gere o embrião. O embrião ele é gerado através da fecundação da célula generativa com a oosfera. Tá? Beleza? Arquegônio. Professor, o que é esse arquegônio aqui? Pessoal, arquegônio é aquilo que nós temos como sendo análogo ao chamado ovário, tá? Nos animais. Arquegônio, o ovário dos animais, tá? O embrião, ele é produzido dentro da pinha, né? E ele, quando maduro, ele abre, se rompe, cai ao solo e o embrião começa a germinar no momento oportuno, gerando então um esporófito maduro 2N, tá? Pessoal, esse vídeo está disponível para vocês no YouTube, no canal do YouTube. Vocês pausem o vídeo, voltem na parte que vocês não entenderam, tá? Mas o que eu quero chamar bastante atenção, o esporófito é a fase duradoura. Meiose para formar grão de pólen nos estróbilos masculinos. Meiose para formar a chamada estrutura funcional, o megásporo, o gametófito feminino, que é a parte pronta para reproduzir, tá? Que é a oosfera, tá? E que vai encontrar a célula generativa conduzida esta célula generativa pela célula do tubo. Ocorre a fecundação e este embrião fecundado, oosfera mais célula generativa, este embrião gerará uma nova planta, tá? Dá pausa no vídeo, volta e, principalmente, entenda os processos evolutivos do grupo das gimnospermas, tá certo? Um grande abraço, até a próxima!